lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar? Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por essas histórias, por essas pequenas parábolas do reino, que tanto nos ensinam, que tanto nos instruem, e peço a Deus para que o Senhor abra os nossos corações nessa noite para sermos edificados por elas. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nas últimas semanas, tanto lá em casa, quanto na minha família, quanto entre o meu grupo de amigos, tem um tema que é falado, gravidez. Acho que é o tema mais falado nas últimas semanas lá em casa. E conversando e vivenciando esse assunto nessas últimas semanas, a gente aprende algumas coisas. E uma delas que eu aprendi nesses últimos tempos foi a curtir os pequenos avanços. Eu não posso adiantar o trabalho do corpo da minha esposa e desejar que a minha filha, pedir que a minha filha esteja nos meus braços amanhã. Não tem como. A gente tem que esperar, a gente tem que aguardar todo o progresso, todo o avanço. Então a gente tem que aprender a curtir cada detalhe do processo. A gente aprende a curtir quando descobre o sexo da criança, a gente aprende a curtir as ecografias, muitas vezes a gente vai até com medo, mas quando a gente vê, olha aquela mãozinha, olha o nariz, será que puxou quem? E em breve eu espero, por exemplo, curtir os primeiros chutes, a montagem do quarto e por aí vai. Não dá para a gente adiantar processos, eles são graduais. A gente tem que aprender a curtir as etapas. Outras coisas que a gente pode aprender, que eu aprendi, além de curtir as etapas, é que há outras formas da gente contribuir positivamente, ao invés da gente ficar só esperando. Porque a gente tem que esperar, a gente não pode fazer tanta coisa. Mas tem coisa que a gente pode fazer sim. A gente pode, por exemplo, começar a planejar, a imaginar aquilo que a gente vai fazer quando o bebê estiver prontinho nos nossos braços. A gente tem que cuidar para fazer tudo aquilo que o médico pede e que é necessário para que a grávida possa fazer para ter toda uma gravidez saudável. A gente também, nos momentos difíceis, a gente pode segurar a mão um do outro e orar e pedir ao Senhor que o Senhor cuide e desenvolver a nossa fé durante o processo. Meus irmãos, no texto de hoje, o nosso Senhor ele continua a contar histórias,
parábolas sobre o reino. E em vários aspectos, o desenvolvimento do reino nas histórias são como uma gravidez. São como um processo de gravidez. É algo oculto, por exemplo, que virá a se revelar aos poucos. É um desenvolvimento gradual feito em etapas. É uma espera de fé na soberania do Deus Todo-Poderoso, que é responsável pelo crescimento. Mas algo interessante é que, apesar de Deus controlar todo o processo de desenvolvimento, muitas vezes o nosso trabalho ser simplesmente esperar, Deus ainda assim nos quer como seus instrumentos para propagar e desenvolver o seu reino. E é tudo isso que a gente tem que aprender no texto de hoje. Em resumo, hoje o que a gente vai ver em todas essas histórias e parábolas de Jesus Cristo aqui é que Deus, soberanamente, Ele revela e faz crescer o seu reino nesse mundo. Mas Ele nos quer como instrumentos para fazer isso. Deus, Ele é soberano no processo de revelar e de fazer crescer o seu reino nesse mundo. Mas Ele ainda quer a nossa ajuda para isso. Então, vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, a gente vai ver que Deus, Ele revela o seu reino em Jesus, mas por meio do seu povo. Esse é o tema das primeiras parábolas contadas aí por Jesus, o mistério do reino. Veja aí os versos 21 a 23, a primeira parábola, mais uma vez. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos vai dedicar todo esse trecho às parábolas de Jesus. Essa primeira parábola menor, vamos chamar assim, depois da parábola do semeador, é a chamada parábola da candeia. E Jesus começa fazendo uma pergunta aparentemente estranha. Mas primeiro, o que é essa candeia? Candeia é como se fosse uma lâmpada de barro, onde você coloca óleo e um pavio. Um pavio é um fiozinho ali para você colocar, embebida ele nesse óleo, e depois você coloca fogo para poder trazer luz, para poder iluminar. E aí Jesus faz essa pergunta: a candeia é para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama? Alqueire é como se fosse um balde ou uma cesta que eles usavam para colocar os cereais quando eles recolhiam ele na plantação. Era um baldão assim bem grande. Então, o que Jesus está perguntando? A candeia é para ser colocada num lugar fechado e escondido? Embaixo de algum lugar? Mas que tipo de pergunta estranha é essa que Jesus está fazendo? Mas Jesus sabe que a pergunta é estranha e que tanto que ele já reconhece isso na próxima pergunta que ele vem a fazer. Logo em seguida, ele fala: a candeia não deveria antes ser colocada no velador? O que é o velador? O velador é como se fosse esse pedestal aqui, com uma bandeja em cima, um pedestal bem alto, como se fosse uma bandeja em cima, onde você vai colocar justamente a candeia, a lâmpada. Ou seja, ele serve para colocar a candeia no centro do quarto, no lugar mais alto, onde ela vai poder projetar a sua luz para todos os cantos do cômodo, que é o local ideal para ela. Mas por que é que Jesus está utilizando essa ilustração? Bom, primeiro ele conta a história e agora ele vai explicar o que ele quer com aquilo. Veja aí o verso 22, que é quando ele fala: nada está oculto senão para ser manifesto. Então, se a gente seguir a lógica aqui para entender o que Jesus quer dizer, é que algo a qual a candeia representa está sendo oculto, não está ainda no lugar ideal, mas em algum momento será manifesto e será colocada no velador a fim de trazer luz e revelar outras coisas. Então, o que a gente precisa saber aqui o que representa essa candeia? Lembram da parábola do semeador?
Ali naquele momento, Jesus, ele explicou o intuito dele de revelar o mistério do reino de Deus por meio das parábolas. E lá na parábola do semeador, ele explicou que a semente era o quê? A palavra. A semente era a palavra que fazia brotar o evangelho no coração das pessoas. Aqui a candeia é o objeto utilizado para mostrar que o mistério do reino de Deus precisa ser revelado, pois está oculto. E o que é esse mistério do reino de Deus? O presbítero Wilkes explicou para a gente no domingo passado, mas vale a gente aprofundar nesse tema. O reino de Deus é sobre Jesus, aquele que é o nosso rei que veio estabelecer o seu reinado nesse mundo. Mas, diferente daquilo que os judeus pensavam naquela época, ele não veio para estabelecer o seu reino derrotando os outros povos fisicamente ou acabando com o reino dos romanos e estabelecendo um reino supremo de Israel. Ele veio cumprir uma missão de resgatar o seu povo do poder e do reino das trevas, do pecado. O reino de Jesus, ele é espiritual. Ele vai ser estabelecido em duas etapas. A primeira etapa é quando Jesus morre e ressuscita, vencendo a morte e o pecado. A segunda etapa é quando ele retornará para resgatar plenamente todo o seu povo e colocar toda a terra debaixo do estrado dos seus pés. Nós estamos entre essas duas etapas. Com essa explicação do reino aqui em mente, a gente consegue agora entender cada uma dessas parábolas contadas nesse texto. A candeia, em certo sentido, então, meus irmãos, ela é o próprio rei que revela esse reino. Ela é o próprio Jesus Cristo que veio para iluminar esse mundo em trevas pelo pecado. No início, ele não se revela plenamente, ele ficou, de certa forma, oculto. Mas quando chegarmos ao final desse evangelho, veremos que ele será plenamente revelado. Ele será a candeia colocada no velador, a qual iluminará todos os cantos desse mundo por meio da sua palavra. Mas, em certo sentido, meus irmãos, a candeia, ela também representa nós, nos representa, ou nós somos representados por ela. Tal como a semente que deve brotar no coração, crescer e depois dar fruto, nós também temos que fazer a luz de Cristo brilhar nesse mundo. Deus revela o seu reino por meio da luz de Cristo, mas Ele quer a nossa ajuda para isso. Ele quer que nós sejamos como espelhos que refletem a sua luz nesse mundo, nessa terra. E isso é tão importante que Jesus faz uma advertência quanto a isso em seguida nos versos 24 e 25. Ele diz assim ali: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que se tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus está dizendo ali: prestem atenção no que vocês estão ouvindo. Prestem atenção no que vocês estão recebendo de mim. Quando você escuta algo, a intenção de quem está falando é que você pondere, ou que você meça, ou que você vá medir aquilo que ele está falando, aquilo que você está ouvindo. E o que eles estão ouvindo, os discípulos estão ouvindo constantemente, o que aquele povo está ouvindo constantemente, são os ensinamentos sobre o Evangelho, sobre o reino de Jesus sendo implantado na terra. O que Jesus então está dizendo para nós aqui é: aqueles que receberem o Evangelho pregado, o ouvirem, ponderarem sobre ele e crerem, esses, além de entenderem o que é esse reino, o mistério do reino e do Evangelho, mais lhes será acrescentado, a palavra diz. Eles serão aceitos na família de Cristo, eles receberão o seu nome, eles farão parte do seu reino e reinarão juntamente de Cristo. Mas aqueles que não derem muita bola para o Evangelho ouvido,
O texto ele é bem claro em dizer que até aquilo que eles ouviram lhes será tirado. Meu irmão, perceba quantas coisas a gente pode aprender desse texto aqui. Ele nos ensina que Cristo é a luz do mundo, que além de iluminar o nosso coração escurecido pelo pecado, Ele quer que nós nos tornemos lâmpadas que emitem, que irradiam a sua luz nesse mundo. A pergunta que fica para nós é: o que é que nós temos feito com a luz de Cristo que nos alcançou? Você tem se colocado em lugares em que a luz de Cristo tem irradiado e alcançado outras pessoas? Porque tem muita gente que é cristã, mas que prefere se esconder, que prefere dizer que tem vergonha e não fazer absolutamente nada, não apontar as verdades bíblicas, não apontar erros quando os vê e tratá-los. Isso é colocar a luz de Cristo debaixo da cama. Quando você esconde o Cristo que te alcançou, você está fazendo exatamente isso. Você está usando aquela luz e colocando ela debaixo da cama. E não vai iluminar nada, porque ela vai estar escondida e presa. Cristo quer que você o revele ao mundo. E isso não significa, meus irmãos, somente pregar o Evangelho. Às vezes a gente coloca esse texto só como pregação do Evangelho. Não, a gente tem que expandir o entendimento disso. A gente tem que brilhar a luz de Cristo não só falando dela, mas mudando a nossa vida por meio dela. O maior bem que a gente tem a oferecer, de fato, é o Evangelho. Mas nós podemos oferecer também aquilo que o Evangelho nos proporciona e muda nas nossas vidas. A gente tem a oferecer amor, a gente tem a oferecer alegria, gratidão, bondade, e ensinar esse mundo por meio daquilo que Cristo viveu e transformar o mundo por meio dessas atitudes também. Isso significa brilhar a luz de Cristo nesse mundo também. Ou seja, isso é ser mais parecido com Jesus. E o texto, ele deixa uma advertência para nós. A gente vai ou crescer ou diminuir nesse aspecto à medida com que formos mais ou menos diligentes para com o ouvir do Evangelho. A palavra de Cristo lida e pregada domingo após domingo deve estar cada vez mais moldando o seu coração para que você irradie a luz de Cristo nesse mundo. Para que você, por exemplo, deixe de ser às vezes rancoroso e aprenda a perdoar. Isso é um aspecto do brilho de Cristo em você. Ele está te mudando. Ele tira o rancor e coloca perdão. Ele tira a mesquinhez e ele coloca a gratidão e o desejo de ajudar. Ele tira a nossa língua, às vezes que fala mal e que pensa só piadas de mau gosto, e coloca palavras de amor, de conselho, de incentivo. Brilhar a luz de Cristo, meus irmãos, é muito mais do que só falar o Evangelho, mas é deixar que o Evangelho mude a sua vida, te afastando mais do pecado e te fazendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Dessa forma, o reino de Deus vai se revelar ainda mais, pois nós seremos focos de luz de Cristo aonde nós estivermos, se vivermos como Ele. Isso é a primeira história que Jesus conta, a primeira história do reino que Ele conta aqui para nós. A segunda parábola que Jesus conta aqui segue o mesmo tema da parábola do semeador. Ela vai nos ensinar, e esse é o nosso segundo ponto, que Deus faz crescer gradualmente o reino de Cristo, que é semeado pelo seu povo. Deus faz crescer gradualmente o reino de Cristo, mas Deus nos quer como instrumentos que semeiam esse reino. Esse é o nosso segundo ponto.
Veja aí os versos 26 a 29, que é a nossa segunda parábola. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ela como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui nessa parábola, Jesus ele já introduz, agora falando diretamente do reino de Deus. E o reino de Deus aqui se assemelha a uma semente lançada à terra. Mas ele não já falou isso? Não foi na pregação passada? Mas, meus irmãos, diferente da parábola do semeador, aqui Jesus estava mais interessado lá em falar sobre os solos que recebem a semente, ou seja, ele estava se referindo ao como os homens ouvem a palavra e a recebem em seus corações. Aqui o propósito de Jesus é diferente. Ele está mais interessado no progresso da semente, ou seja, no processo de crescimento dessa semente que é lançada. Mais uma vez ele dá importância ao trabalho do semeador. Ele fala que um homem foi e semeou a semente. Mas perceba que essa é a única atividade do homem no texto. Tá bom, ele tem mais uma atividade. Qual é? Sentar e esperar. Inclusive no versículo 27, quando diz que o homem da história dormia e levantava noite e dia, indica que o tempo está passando. O tempo vai passando e o homem ainda assim não toma mais nenhuma ação quanto àquela semente. Ou pelo menos o texto não nos diz, né? Pode ser que ele estava lá regando ou alguma coisa assim. Mas o texto não diz isso para nós, ele não trata isso como importante. Ele vai dizer para nós agora que ele semeia e depois aguarda o crescimento e a germinação daquela semente. Jesus, inclusive, é bem claro em dizer que ele nem sabe como se dá esse crescimento. Tão alheio ele está a esse processo. Isso já foi ensinado na parábola do semeador, mas Jesus está insistindo nesse tema porque é muito importante que a gente aprenda isso. Quem dá o crescimento é Deus. Isso é trabalho dele, somente. Quem faz o evangelho germinar e crescer no coração de alguém é somente Deus. O homem não tem parte nisso. A gente leu no texto hoje, lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas ele continua: quem deu o crescimento foi o Senhor. Deus toma essa prerrogativa para si mesmo. Então, meu irmão, isso tem que ensinar algumas coisas para você. Que não é por causa do seu intelecto avantajado, da sua desenvoltura ao falar, do método que você utiliza, que alguém vai crer ou vai deixar de crer. Não são. Você não manda nessas coisas. Você pode semear, plantar, regar, adubar ou o que for. Quem vai fazer germinar a semente e fazer com que ela cresça é Deus, por vontade dele. Às vezes a gente bota fé em métodos totalmente elaborados de evangelismo. A gente até treina na frente do espelho. Se vier essa pergunta, eu já sei tudo que eu vou responder. Já sei tudo que eu vou falar. E acha que são essas coisas que vão fazer alguém chegar a Cristo. Eu não estou dizendo que você não precisa se preparar. O preparo é extremamente importante, sim. A gente tem que se preparar, a gente tem que estar cada vez mais conhecendo ao nosso Senhor, prontos para falar dele. Mas o problema está em quando a gente acha que é pelo que nós fazemos e não pelo que Deus faz. E, meus irmãos, isso tem que tirar um peso das nossas costas. Faça o seu trabalho da melhor maneira possível, mas tire o peso dos resultados das suas costas. Isso é um trabalho único e exclusivo de Deus.
Tem um pastor chamado Elias Medeiros. Ele atualmente é pastor lá nos Estados Unidos e é professor lá também, justamente da matéria de missões, de evangelização. E ele diz sobre evangelismo algo que sempre tocou o meu coração. Ele falou assim: quando você for evangelizar, saia sem um método. Pode sair sem um método se você quiser. Se você quiser, pode ir com um método, mas saia sem um método. Mas nunca saia sem a convicção de que o Senhor é contigo. Muitas vezes a gente coloca mais fé no que nós vamos fazer do que no Deus que está por trás das palavras que a gente vai dizer. Meus irmãos, isso não faz o menor sentido, porque o resultado, como diz a parábola, vem totalmente de Deus. A sua atuação jamais vai garantir o sucesso. Só Deus é capaz de dar vida eterna. Então tire esse peso das suas costas. O resultado vem de Deus. Vamos fazer o nosso trabalho aqui na congregação da melhor maneira possível. E orar para que o Senhor traga os resultados à medida que Ele pretende para nós. Mas não é só sobre a soberania de Deus que essa parábola fala. Perceba aí que no verso 28, ela fala sobre como se dá o crescimento da semente. E é um crescimento gradual. Veja aí que ele coloca: primeiro vem a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. O processo de maturação do evangelho é como o da semente, ou é como o do bebê na barriga de sua mãe. Ele é lento e gradual, ele tem o seu próprio tempo de acontecer, que é o tempo de Deus. O reino de Deus nesse mundo, ele não cresce de forma instantânea. Não é aquele miojo que você põe ali, 3 minutos, está prontinho, instantâneo. Não. Inclusive, quando eu comecei a ideia de plantar essa igreja aqui nessa região, um dos vários conselhos que eu recebi, mas talvez o que eu mais tenha recebido, foi algo que me falavam mais ou menos assim: você vai orar pelo crescimento da sua igreja, você vai orar para que mais pessoas venham, mas nunca deixe de orar por paciência e fé. Nunca deixe de orar por paciência e fé. Porque às vezes a gente quer o trabalho já ali, ó, pronto, eu já preguei, por que as pessoas não vêm? Por que a igreja não está cheia, abarrotada de gente? O evangelho ele não é ativado por um botão que, quando apertado, pronto, a igreja está cheia, os cristãos já têm tudo aquilo que o evangelho tem a oferecer. Não é assim. O evangelho tem um crescimento orgânico. À medida que você vai vivendo a experiência da vida cristã, vai se moldando a palavra, vai desenvolvendo o seu conhecimento, você vai se tornando cada vez maior em Cristo Jesus. Isso tem que servir de advertência para nós também, meus irmãos, porque sempre tem o outro lado. O crescimento ele é gradual e lento, mas isso não significa que não deve haver crescimento. Tem que ter algum tipo de progresso. A gente não tem autonomia sobre os frutos, sobre esse crescimento, mas em nenhum lugar da Bíblia é dito que está tudo bem se não tiver crescimento. Na verdade, meus irmãos, é dito o oposto. Quem não frutifica, não cresce. Então, meu irmão, a gente tem que buscar crescimento. Ah, mas você não diz que Deus é soberano sobre o crescimento? Não é Ele que cuida disso? Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso não impede a gente de buscar e de orar e de pedir ao Senhor por isso. É Deus quem soberanamente dá. Mas nós podemos nos colocar diante dele e pedir que cresçamos. Mas Jesus ele vai nos dar um alento final nessa parábola. Ele vai mostrar aqui que vai chegar a hora da ceifa. Lá no último versículo, no 29. E se essa hora vai chegar, isso indica para nós que vai ter fruto.
tem fruto. Deus, ele tem um propósito para a vida daqueles que são seus. Deus, ele não faz trabalho incompleto. Se ele semeou o evangelho em você, meu irmão, pode confiar que vai chegar o tempo em que você vai frutificar, crescer e amadurecer para a glória do Senhor. E o legal, meus irmãos, da ilustração da semente, que ela vai crescendo até frutificar, é que ela tem um ciclo. Ela dá um fruto e esse fruto tem novas sementes que serão semeadas e assim vai gerar mais frutos. Ou seja, apesar do trabalho, do crescimento, do amadurecimento ser obra de Deus, Ele quer a nossa ajuda. Ele quer que nós pegamos essas sementes e distribuamos no mundo, e semeamos o mundo, e falemos do Evangelho de Cristo Jesus ao mundo. Esse é o nosso principal trabalho nessa parábola, semear a palavra de Cristo, tal como é brilhar a luz de Cristo. Essa foi a segunda história do reino que Jesus conta aqui nesse texto. E agora a gente vai para a última delas, a famosa parábola do grão de mostarda. E aqui a gente tem que aprender, em último lugar, terceiro e último lugar, que Deus mostra a grandeza do seu reino em Jesus, mas por meio do seu povo. Deus mostra a grandeza do reino em Jesus, o reino é de Jesus, mas ele é o cabeça do seu povo que mostra quão grande é esse reino. Veja aí os versos 30 a 32, a parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Mais uma vez, Jesus ele começa apontando para o reino aqui, no início dessa parábola. E dessa vez, ele assemelha esse reino a um grão de mostarda. É dito aqui que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. E aqui tem umas pessoas meio, assim, caxias, meio chatas assim, sabe? Que elas vão dizer... E a Bíblia errou aí, porque o grão de mostarda ele não é, na verdade, o menor de todos. Na verdade, é o grão da orquídea. Não sei se você já ouviu isso, porque eu já ouvi muitas vezes, por isso que eu estou falando. E, meus irmãos, a Bíblia não está errada, porque a Bíblia jamais teve a pretensão de ser cientificamente perfeita. E, nesse sentido, Jesus ele não está tendo a pretensão de enfatizar qual grão é menor. Não é essa a ideia de Jesus aqui. A ideia de Jesus é enfatizar qual grão vai se desenvolver de forma que vai ser uma disparidade astronômica entre o grão e aquilo que ele vai se tornar. E não tem um grão nesse mundo que seja mais ideal do que o grão de mostarda para representar isso. Então, meus irmãos, o grão de mostarda ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele cabe, talvez, ali no seu dedinho aqui, ó, nem vai aparecer direito, de tão pequeno que ele é. Mas quando ele desabrocha e cresce e germina e vai crescendo, ele se torna uma árvore tão grande que pode chegar a 3 até 4 metros. A ponto de os pássaros, como Jesus diz, se aninharem em seus galhos. E a pergunta que fica para nós aqui é: qual aspecto do reino Jesus quer ensinar nessa parábola? A gente já viu que o reino é como uma candeia que não deve permanecer oculta, mas que deve se revelar, ser colocada no centro a fim de iluminar aonde está. Já vimos também que é como uma semente que vai crescendo aos poucos, gradualmente, debaixo da soberana vontade do Criador. E agora, qual aspecto do reino de Deus é visto aqui nessa parábola? Certamente a ênfase de Jesus aqui é no contraste entre um princípio pequeno, quase insignificante, e algo extremamente grandioso,
no final do crescimento. É o princípio do pequeno que vai se tornar algo muito grande. O reino de Deus, meus irmãos, no início, ele foi pequeno. Ele foi muito pequeno. Tal como uma semente de mostarda, chegando a ser quase insignificante. Olhe, por exemplo, para o início da história da redenção. Começou ali, não foi numa cidade muito grandiosa, foi Belém. Num bebê. Aí você fala, mas deve ter sido um bebê, filho da linhagem real ali, onde teria tudo ali para poder ser respeitado. Não, nasceu num estábulo, no meio dos animais. Por quê? Porque nem tinha lugar para ele. E em seguida os pais dele ainda têm que fugir. Por quê? Porque o rei da época quer matá-lo. Olha o início do reino. Olha o início da história do reino. Em seguida, Jesus consegue, ele se desenvolve, ele cresce, mas mesmo assim ele é perseguido, ele é rejeitado. Meus irmãos, a semente do reino, ela é pequena, tão pequena, que o próprio povo que deveria esperar e confiar no crescimento dela, a despreza e deixa de lado. Porque eles olham para ela e falam, isso aí não vai dar em nada. Isso é insignificante, não era isso que eu estava esperando. Eu já queria algo grande. O próprio povo de Deus trata o reino no início como insignificante. Mas essa semente que aos olhos humanos poderia parecer como algo insignificante, vai crescendo e crescendo e alcançando mais e se tornando um reino poderoso que abraça não só o seu próprio povo, mas alcança o mundo inteiro debaixo dos seus galhos. Veja o que o nome de Cristo alcançou hoje. Veja o tamanho da igreja de Cristo na terra hoje. Olha, por exemplo, para o Brasil. É dito que mais de 50% da população do Brasil, mais da metade de uma população de 200 e alguns milhões de habitantes, se diz cristã. Meus irmãos, essa parábola é um baita incentivo para o desenvolvimento da fé em Cristo. Os discípulos de Jesus, quando ouviram essa parábola, eles tinham que ter enchido seu coração de alegria e de esperança, porque na época eles eram poucos, eles realmente eram aquela sementinha insignificante, pequena. A população totalmente desacreditada com aquilo que eles estavam fazendo, mas aos poucos foram alcançando lugares em Cristo, por meio de Cristo. A promessa de Cristo é que o crescimento vai ser tão grande que vai chegar a ser desproporcional. Mas não só para eles. Deve ser um incentivo para nós também isso. A gente pode confiar, meus irmãos, que o programa de Deus não vai falhar e vai crescer e alcançar mais e mais o mundo. Não importa os obstáculos. Pode ser uma pandemia, meus irmãos. Pode ser um presidente corrupto ou um presidente louco, pode ser uma perseguição ou o que for que aconteça. Nada disso pode parar o avanço do Evangelho. Creia e confie no plano de Deus. Creia e confie no plano de Deus. Isso fortalece a nossa fé, isso nos dá ânimo de servir ao nosso Deus. Mas algo que eu acho interessante e que mostra a beleza da graça de Deus nessa parábola também, é que Deus ele vai mostrar a grandeza do seu reino por meio de você. Por meio de mim, de você e por meio da sua igreja. Quando a igreja de Cristo se iniciou na descida do Espírito Santo lá no Pentecostes, só naquele dia 3.000 foram convertidos, o texto nos diz. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Mais 5.000 se converteram, o texto nos diz.
E a partir daí a igreja não para de crescer, ela vai crescendo e crescendo, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, as cidades ao redor, sejam da Grécia, sejam de Roma, na Europa, no Oriente Médio, até que depois alcança lugares até mais longínquos. Meus irmãos, pensa a diferença de espaço, do tamanho, da longura que é o Oriente Médio ali em Israel para nós na América. Nas Américas, né? No restante da Ásia, na África, nas ilhas do Pacífico Sul. O crescimento do reino de Deus, meus irmãos, é inimaginável. E veja como é que ele é medido. Por meio do seu povo. Meu irmão, se você faz parte do povo de Deus, você faz parte do reino como um ramo ou como até uma pequena folha dessa grande árvore que abarca o reino de Deus. E essa árvore, meu irmão, pode crer, ela vai continuar crescendo e crescendo até que o nosso Redentor vier para resgatar os seus frutos. Meu querido irmão, essa parábola tem o propósito de incentivar você a confiar no seu Senhor, a depositar a sua fé nele, de que o plano dele vai se cumprir no final, e que não tem motivos para a gente duvidar disso. Quanto é que o Evangelho já progrediu nesse mundo? E sabe qual é o limite? É quando Cristo voltar e fizer que toda língua se cale e todo joelho se dobre diante dele. O limite do crescimento desse reino é quando o próprio rei vier e definitivamente vai ser coroado por todas as nações e povos do mundo inteiro. E assim ele vai estabelecer o seu reinado pleno e glorioso nessa terra. E aí eu pergunto para você, você já faz parte desse reino em expansão? Ou você tem sido um inimigo desse reino? O que a Bíblia diz cada vez mais para nós tem espaço no reino para você. Tem espaço no reino para todo aquele que se submeter à vontade do seu rei. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja ouvindo com atenção sobre esse reino. Mas eu preciso te dizer que pode até parecer algo pequeno, até insignificante no início. Talvez você não veja uma mudança no seu coração, ou não coçou a sua orelha ouvir sobre isso. Mas se você receber essa mensagem e deixar que Deus trabalhe no seu coração, e pela sua soberania a faça crescer, ela vai dominar todo o seu ser, transformando sua vida por completo. O que antes era um coração deserto, árido, sem vida, dominado pela escuridão do pecado, que sofre pelos sofrimentos desse mundo, ele vai se tornar um campo fértil, cheio de vida, dominado pela luz de Cristo, cheio de esperança de que um dia todo esse sofrimento, toda essa escuridão, ela vai acabar e a vida eterna ao lado do Rei desse reino vai chegar. Meu irmão, o reino de Cristo ele já teve início, ele já foi revelado quando Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados, pelos pecados de todo aquele que nele crê. Ele é a semente lançada que vai transformar a sua vida por completo, que ela vai crescendo aos poucos, gradualmente, até quando ela se tornará grandiosa na vida daqueles que o receberem. E talvez você ainda não tenha recebido adequadamente o Evangelho. Talvez você não tenha se entregado a esse rei para fazer parte do seu reino. Talvez você já até tenha iniciado a sua caminhada cristã, mas não acha que tem se desenvolvido, ou que tem sido negligente com o Evangelho que você tem ouvido semanalmente, diariamente na sua leitura. Meus irmãos, hoje Cristo nos chama
para caminhar com Ele, crescer junto com Ele, se entregando ao reinado dele. Tal como ele faz com seus discípulos nos últimos versos 33 e 34, ele vai te fazer crescer pouco a pouco, lhe mostrando sua palavra de acordo com a sua capacidade, é o que ele diz ali. Mas sempre por meio do seu Espírito Santo. Ele vai te dando entendimento, ele vai lhe explicando e te fazendo internalizar esse evangelho no seu coração. E o resultado final, meu irmão, da vida de crescimento no reino de Cristo é uma vida eterna ao lado do Rei desse reino, servindo e reinando junto dele. Portanto, meu irmão, brilhe, semeie, cresça no Evangelho de Jesus Cristo, para a glória do Senhor de toda a terra. Não só a terra que a gente joga a semente, mas a terra, o mundo e tudo que nele há. Vamos orar? Querido e amado Pai, Tua palavra, ó Deus, é semeada constantemente no nosso coração. Pelo meio das leituras que fazemos, por meio do sermão pregado no domingo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor dê crescimento a ela no nosso coração. Que ela possa achar ali lugar fértil, que ela possa crescer e ela possa fazer morada ali. E assim nós possamos cada vez mais refletir o crescimento dela no meio dos nossos afazeres, no meio das nossas atitudes, e assim possamos brilhar à luz de Cristo e frutificar para o Senhor, para a glória do Teu nome. E que esse mundo, ó Deus, possa mudar a partir dessas pequenas mudanças, desses pequenos frutos. Não por causa de nós, mas por causa daquilo que Cristo e o seu Evangelho fazem em nós e por meio de nós. É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.